E o legal justamente é esse. Quando eles encontram um ponto, a sensação do encontro, de você ter conquistado aquele objetivo, ele é gigantesca. Imagina você fazendo isso numa pista que a orientação original, né? Quando a gente monta os campeonatos, as competições de fato, você vai passando, encontrando cada ponto e quando no final você chega, aquela satisfação de você chegar. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Vira o Jogo e dessa vez super antenado e super orientado. Então nada melhor do que trazer o Léo aqui com a gente. Obrigado, uma gratidão enorme, infinita por ter você com a gente nesse nosso episódio. Eu queria só começar contando uma pequena história de como a gente se conheceu, pode ser? Sim, porque é muito engraçado. É um negócio muito, muito maluco. Vocês vão entender por que o Fórmula 1 tá aqui. Então, já começo agradecendo. Então, super beijo pro Luiz da Tivit, né, que, enfim, a gente começa, mas a gente tá fazendo um projeto, né, nós estamos no meio de um treinamento, né, eu conheci o Léo e essa coisa toda, ele vem pra cá e conversa e tal, e muita gente na sala, ok e tal, beleza. E passou batido, a gente almoçou, e aí me liga o Luiz da Tivit, né, e fala assim, cara, eu quero fazer um caça ao tesouro. Eu falei, como é que é? Eu quero fazer um caça ao tesouro. Eu falei, Luiz, você quer fazer um caça ao tesouro com mais de 200 pessoas? No hotel no Guarujá? Mas como é que faz? Eu falei, não sei, problema teu, se vira. Eu quero que faça. Tá bom, beleza. Então, ok. Eu registrei a informação e já fiquei pensando, cara, caça ao tesouro, como é que eu vou fazer? Não tenho a menor ideia como é que funciona, tal, não sei o quê. Beleza. Tá bom, no meio do treinamento, antes de ir embora, o Léo me chama, do nada. Então, obrigado, eu olho pra cima, eu só agradeço, do nada. Silvio, tudo bem? Tudo bom? Eu sei que você fez treinamento, eu gostei de estar com você aqui, mas queria te falar um negócio. Pô, então fala. Eu também trabalho com treinamento e uma das coisas que eu mais curto fazer é caça ao tesouro. Eu falei, não, não, você tá de sacanagem comigo. Não, brincadeira, não é possível. Aí eu olhei e falei, você faz caça ao tesouro? Então tá bom. E daí nasceu, né, esse amor à primeira vista e a gente conseguiu fazer o caça ao tesouro. E aí você conta como é que é, Sim. Entendeu? Eu não vou contar como é que é. E aí depois a gente conta no Fórmula 1, tá certo? Porque, gente, este moço que está na minha frente, além de fazer uma dinâmica que é incrível, porque ele vai explicar para vocês que com GPS, marcador de lugar, é um negócio meio incrível como produto. Tem um fôlego, porque correr no Guarujá, dentro daquele hotel, do jeito que ele correu, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu fiquei cansado só de ver ele correr. Então, Léo, o microfone é teu, se apresenta, aí agora você conta as histórias, eu só vou assistir e te admirar mais do que eu te admiro. Então, se vira, o microfone tá ali, a câmera tá ali. Perfeito. Eu sou o Leonardo, venho trabalho desde os 18 anos profissionalmente, fui pro Exército, vim aprendendo o Exército me deu a confiança, me deu a credibilidade que eu pude passar no concurso para sargento. Lá fizemos os cursos, aprendi muito, foi onde eu tive o primeiro contato com o esporte de orientação, que é a nossa caça ao tesouro, né? E na verdade é um esporte internacional. Eu chamei de caça ao tesouro. Gente. Mas ele na verdade... Eu olho pro Fernando e falo, meu Deus, continua a foto da selfie. Mas... Na verdade, ele é um esporte internacional, veio da Suécia, foi introduzido ao Brasil, onde tem a Confederação Brasileira, tem a Federação Estadual, que eu sou o vice-presidente, e abaixo da federação tem os clubes que de fato aplicam o esporte, a metodologia. E aí um dia eu fui fazer um curso, essas coisas da coincidência da vida também, né? Não tem coincidência, é tudo providência divina, impressionante. Fui fazer um curso sobre gamificação. E eu vinha já trabalhando com esporte, vinha desenvolvendo, aprendendo, fazer mapeamentos, que aí a gente utiliza GPS, por exemplo, porque o mapa ele é georreferenciado, porque depois outra pessoa vai fazer, ele pega o GPS dele, como está tudo georreferenciado, utiliza as mesmas métricas, ele pode continuar, fazer novas atividades e assim vai seguindo o esporte. E nesse curso que eu fui fazer sobre gamificação, eu tive um insight que eu falei, nossa, aqui eu posso utilizar o esporte para desenvolvimento empresarial. Porque quando a gente começa a estudar andragogia, né, você traz da andragogia que as pessoas aprendem pela vivência.
É a prática. Senai Raiz. Eu assisto palestras, eu assisto, leio. Isso você tem outra teoria do 80-20-10, que você vai perdendo isso com o tempo. Sim. E quando você passa, de fato, a vivenciar, a experimentar, viver, trazer a emoção daquele esporte, daquela competição, você vem trazendo aquele fogo para as pessoas correrem, participarem, elas começam a trabalhar um conhecimento de forma melhor e aprender de fato aquele conhecimento. Então, dali daquela gamificação, eu falei, o esporte cabe completamente nessa possibilidade. Depois acabei fazendo outras atividades exatamente de quando ele vai encontrar o ponto, ele começa a ter um desafio, e outras atividades vão surgindo conforme. Dei aula para escoteiros por diversas oportunidades. E conforme cada um vai trazendo as possibilidades, eu vou montando um jogo novo, quebra-cabeça. Então vou criando desafios para quando ele chega ao ponto, ele não só aquela alegria de encontrar o ponto, porque quando você encontra, porque você vê aquele mapa, né? A primeira sensação, qual foi a sua quando você viu aquele mapa? Eu vou colocar o mapa para vocês verem, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque o Luiz vira e fala assim pra gente, nós vamos fazer o negócio no Hotel Casa Grande, no Guarujá. Aliás, um beijo especial para toda a equipe de eventos do Casa Grande, recebeu a gente super bem. Incrível, incrível. Aí nós vamos rodar o Casa Grande. Rodar o Casa Grande, eu tive apartamento no Guarujá há muitos anos, o Casa Grande para mim era uma coisa assim que, cara, é muito legal estar lá, eu era criança e ficava olhando para aquele hotel, então a gente estava num lugar que eu vislumbrava, assim, né? Então, primeiro, muita gratidão por estar lá. Aí a gente começa a rodar com ele e com a Solange para escolher os pontos. Aonde a gente vai deixar, o que eles vão encontrar. E, na verdade, era uma garrafinha. Com código. Com código. Porque este código que ele ia achar ia levar ele para voltar para a sala e fazer parte. Ele ia ter um kit para montar parte disso aqui que vocês estão vendo, ó. Eles iam montar o Fórmula 1. Então, a gente tinha, na época, né, no dia lá, 220 pessoas... E a gente fez um Fórmula 1 e Ricardinho, lógico, um beijo especial pro Ricardo. Hangar Del Pozo, óbvio que ele, além de fazer avião, né? E a gente se inspirou na McLaren do Senna. Ele fez um carro, e depois a gente põe a foto, com 3,40 metros, 3,60 metros, que era praticamente a réplica do carro do Senna. Igualzinho, igual. E cada um que estava no evento era uma peça desse carro. Então, olha a loucura, gente. Olha a loucura. Então, este... Léo, para não falar outra coisa, que está na minha frente, pegou, espalhou, quantas? 22 pontos. 22 pontos. Os caras tinham que sair, achar a garrafinha, voltar, trocar por uma peça dessa e montar o carro. E graças a Deus deu muito certo. E hoje o carro está lá na Tivit, lá em Santo Amaro, exposto, e é lindo, e é maravilhoso. E todo mundo assinou, porque não existe peça. Não pode faltar peça e não pode faltar pessoa importante no processo. E isso foi o Luiz e a equipe dele do marketing, a Nath, todo mundo. Então, é muito legal, é muito legal. E é uma obra de arte. Realmente é uma obra de arte, é uma loucura fazer isso. E aí, quando a gente vai rodar os pontos, voltando no assunto, ele e a Solange, gente, porque eu preciso contar um negócio para vocês. Tem vários tipos de ponto. Tem aquele fácil de achar, tem o médio para achar, e quando junta ele e a Solange, começam aqueles pontos onde... O cara vai pular cerca. Vocês não têm noção o que... Não, é engraçado. De como os caras voltaram. Eles voltaram, eles ficaram loucos, né? Quando começaram a procurar os pontos, vieram me contando história. Eu pulei cerca. Mas eu falei, não precisava pular cerca, era só ler o mapa com mais calma e ele veria que ele poderia fazer outro caminho que não passando sobre a cerca. Mas, e o legal justamente é esse, quando eles encontram um ponto, a sensação do encontro, de você ter conquistado aquele objetivo, ele é gigantesco. Imagina você fazendo isso numa pista, que a orientação original, né? Quando a gente monta os campeonatos, as competições de fato, você vai passando, encontrando cada ponto, e quando no final você chega, aquela satisfação de você chegar. Não, e eles tinham que voltar e fazer o grito de guerra. Exato. Então, desculpa, eu peguei o celular só para lembrar, a Karina Miyakawa, lembra? A Karina que recebeu a gente. Um beijo enorme para você. Uma querida do Casa Grande que recebeu a gente lá. Né? Então tá aqui no nosso podcast. Um agradecimento mega especial para você, Karina, por ter rodado com a gente. E o evento realmente foi um sucesso. E de fato, quando nós transportamos esse esporte, o trabalho em grupo, como eles trabalharam em grupo,
É aí que você começa a aprender. E acredito que quando a gente trabalha na empresa, as vivências que eu tive, por exemplo, no Exército, ainda trabalhando na Liquigás, eu vi que as pessoas realmente aprendem quando elas se organizam para montar eventos. Porque simplesmente você ir lá, às vezes, contratar uma empresa que promove o evento, você perde, às vezes, a grande essência de se fazer essa atividade, de vivenciar. Então, é muito importante, e às vezes até você montando, você chama uma empresa, um simples podcast. Se as empresas promovem podcasts internos para que elas possam... Este é o nosso produto que já está desenhado. A gente vai levar isso para a empresa. A gente vai fazer mini podcasts. É um exemplo sensacional de vivência. Porque, por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu sentei, eu fui ler, eu fui me preparar. E isso, imagina dentro da empresa, você potencializando o conhecimento que existe lá dentro. Porque você, com certeza, dentro da sua empresa, tem pessoas sensacionais, pessoas que produzem conhecimento. E que, às vezes, você joga fora por você não vivenciar esse momento. Então, quando a gente cria eventos, quando a empresa promove eventos e ela cria grupos para desenvolver esses eventos internamente, ela ganha muito mais do que simplesmente contratar. Você está repassando, e quem de fato aprende, o podcast aqui a gente comenta, você aprende muito fazendo isso que a gente está fazendo. E a empresa tem que olhar por essa ótica de buscar, vamos fazer vivências, vamos trazer os empregados para planejarem o evento. É um momento que você tira, às vezes, ele daquele conforto para ele se expor, para ele se colocar à frente do outro e produzir conhecimento, multiplicar conhecimento, trazer às vezes, aquela essência de produzir que ele, às vezes, perde no dia a dia, trabalhando com as tarefas do dia a dia, as metas, e essa vivência acaba trazendo isso à tona. Mas o que é legal, que isso é uma coisa que eu queria falar, é que cada empresa tem a sua cultura. Cada empresa tem o seu DNA. Então, o que é legal é que a gente senta com todo mundo e cria evento a evento. Aí as pessoas falam assim, mas Silvio, você é tão maluco assim, porque você vai criando... A gente não repete. A gente não repete. Ah, mas a essência... Não, mas a essência pode ser a mesma. Mas a metodologia que a gente aplica, que é essa coisa da andragogia, que é o TWI do Senai, que é o treinar... o TWI é Training with Industry, que é a série metódica que eu tanto falo com o Padovan, que eu tanto falo com o Renato Consoni, que é o meu gestor do RH. Vamos fazer caso a caso. Vamos estudar, sabe, qual é a cultura dessa empresa. Assim como a gente fez a Tivit, a gente fez a TOTUS, a gente fez... Agora vamos fazer a Metrics. Então, cada um eu sento, estudo, eu defino o brinquedo. Depois vocês vão ver eu mandar foto. Cada um levou um mini Fórmula 1. E o que estava nesse mini Fórmula 1? As atitudes que eu tenho que tomar frente àquilo que estão pedindo para mim, para poder chegar onde eu quero chegar. Sim. Então é legal ouvir um conselho, é legal, mas é legal você estar aqui dentro. Você tem que estar no cockpit do teu Fórmula 1. É você que vai pilotar a tua vida. E essa é a parte mais importante. Não tem repetir modelo. Não tem. Se a gente pode criar, vamos criar. Vamos criar o diferente. Vamos fazer o diferente o tempo todo. E isso é legal. Sim. Eu posso pegar aqui? Claro. Olha que loucura. Dá uma olhada. Este é o mapa. Depois a gente manda. Você tem noção, Juscelino? Tem noção? O cara recebe um desse. Tá? O cara recebe um desse. Aí ele tem que identificar aqui, ó, aonde ele tá. Aí a cena, né? Tem esses dois caras aqui. O cara recebe o mapa, mostra isso aqui pro Luiz. O Luiz olha e fala assim, cara, não tô entendendo. Como não tá entendendo, Luiz? Vira o diretor da empresa. Não tô entendendo. Deixa eu ver. Ah, não, é aqui, ó. Eu tô aqui, isso aqui. Ah, isso aqui é piscina, isso aqui. Não, já entendi. Tá vendo? Então a primeira surpresa é, não tô entendendo. E tá entendendo. Sim. Então, imagina. Saem 30 negros correndo, mais de 30. Quero 3 por equipe. Então, assim, sai 70, 80 negros correndo para buscar um negócio, volta, todo mundo pilhado, volta com grito de guerra. Então, tá todo mundo naquela loucura. Então, quando a gente tem orientação, a gente consegue chegar onde a gente quer.
Sim. E é isso que a gente... Posso botar aqui, Leozinho? Claro. É isso que a gente fala para as empresas. Orientem as pessoas. Vamos construir junto. Tá aí, cadê? Ou é Kombi, ou é Jeep, ou é Jeep. Ou inventa qualquer coisa, a gente produz. A gente produz. Por quê? Porque isso vai levar a uma longevidade da atividade inigualável. Qual a primeira pergunta? O trabalho com pessoas. Qual a primeira pergunta que todo mundo faz? Pô, vou gastar um dinheiro enorme com treinamento. Você não vai gastar dinheiro nenhum. Nenhum. E quer potencializar ele, coloca um grupo trabalhando junto. Exato. Para que todos se compartilhem com conhecimento. Treinamento é investimento, galera. Educação é investimento. É isso que a gente fala. E eu me emociono. A gente trouxe aqui, né, o pessoal da BO, que trouxemos o Abrão. Né? Aliás, uma parte. Né? Ele foi o único cara, o guerreiro, que foi entrevistado 2 vezes pela Unique. 2 vezes pela Unique. O guerreiro. Você entrevistou uma vez, eu entrevistei de novo. Pro livro. Tá no livro do rádio. Então, assim, olha como o mundo acaba aproximando as pessoas. O Fernando me liga um dia e fala assim, cara, sabe o que eu me toquei? Que eu já entrevistei o Guerreiro. Pô, você já entrevistou? E aí? Ele falou, cara, o cara é muito bom. Lógico. Lógico. Então, e a gente não se conhecia. Então, um beijo pro Abrão, um beijo pro Guerreiro. E é isso que a gente tá falando, Leozinho. E as coisas são simples. Porque é a coisa simples que funciona. Então, busque o especialista em treinamento. Traga ele para tua empresa, senta com ele. E outra coisa que é impressionante, isso eu ouvi de uma pessoa, da Copa. Sim. Né? Aliás, um beijo especial para Raquel, né? Enfim. Ela vira e fala assim, Silvio, sabe, é engraçado falar isso, mas tudo que a gente pede para você, você fala assim. Eu falo, mas lógico. Pô, a gente começou, aí você mudou, aí eu mudei, aí você falou, ok. Aí eu inventei outro negócio, você falou, ok. Aí ela, na época, era fazer uma árvore de Natal, lembra? Sim. Ela queria os enfeites. Aí mudou e falou, cara, então isso é divertido. São as vivências, são as oportunidades de experiência. Quanto mais experiência você vivenciar, quanto mais vivência você puder trazer para cada uma das atividades, é uma relação que se cria, é uma atividade que você vai aproximar as pessoas, vai fazer com que ela se veja protagonista da sua vida, da sua vivência dentro da empresa. E esse protagonismo é muito importante, ela vai trazer justamente... Essas trocas, todas vieram para aprimorar a atividade, todas vieram para crescer, para que pudessem a equipe de fato contribuir. E a própria Raquel comentava assim, eu nunca vi tanta gente trabalhando junto em prol do mesmo objetivo. Então, foi uma atividade em que promovemos juntos e que essas vivências nos trazem a experiência, nos trazem conhecimento, nos trazem a vida junto com as pessoas. E essa comunicação se estreita quando você de fato vê que ela pode contar com a pessoa. Essas atividades vivenciais vão te propor simplesmente uma dificuldade que você não esperava. Quem conhecia o mapa, que nem você está falando, primeira coisa, eu não sei o que fazer. Com certeza, junta outra pessoa e naquele momento gera a conexão do professor. Quem não tem aquele carinho pelo professor? Não foi aquele momento em que ele aprendeu um com o outro e o professor aprende tanto quanto quem está sendo ensinado, né, quanto o aluno? A gente trouxe o Vitor Coppi aqui. Então, um beijo especial pro Vitor. Pra Ju. João, um beijo especial pra você. Estamos te esperando em São Paulo. Filho do Taborda. Professor de física. Deu uma aula pra gente. Professor de matemática. Né? Desmistificando a matemática. Explicando como que uma curva... O gol do Ronaldinho. Teve até música especial no tema, né? Teve música especial. Nossa, a gente se emociona. E ele vai voltar, se Deus quiser. Então, a gente vê que essa coisa faz todo sentido. E essa é a virada do jogo. Sim. Essa é a virada do jogo. E aí a gente quer naquela coisa, mas não dá pra fazer virtual, gente. O virtual ajuda. Quando a gente tá agora, a gente tem uma experiência pessoal no Brasil, pessoal no Chile, ok e tal. Parte do aprendizado. Parte do aprendizado. Mas vai chegar uma hora que a gente vai estar todo mundo junto. Sim. Em algum momento a gente vai estar todo mundo junto. Agora, o mais legal é que o Léo não faz só isso com a gente na empresa. Outro dia ele manda um filme que ele faz tirolesa com os filhos em casa. Ele monta a tirolesa e o Guilherme, que é o filho dele, fica passando assim na tirolesa na quadra poliesportiva. Então o que ele faz na empresa, ele faz em casa, gente. Ele faz em casa. Fora as loucuras que ele conta de se perder na mata, né? Conta umas viradas de jogo pra gente. Você deve ter feito muita coisa maluca, né? Teve uma muito especial que eu tava montando um mapa na Serra de Mariporã, Mata Virgem. Tinham 20, 30 anos que ninguém entrava naquela mata.
E as coincidências da vida, né? Conheci a Marina e ela falou assim, Léo, eu gostaria de fazer um mapa, fazer uma atividade aqui, porque eu tenho um espaço de eventos muito bom e que eu posso explorar esse terreno, né? A Marina é da? A Marina, ela é do Espaço Natureza. Ah, tá. Depois a gente fala... Isso. Né? E naquele dia ela me chamou para simplesmente a gente um bate-papo, como nós conversamos aquele dia. Eu simplesmente arranquei o facão e falei, vamos entrar então. E fomos entrando dentro da mata, explorando, e disso passou um dia, 2, vários dias. Eu cheguei a construir 20 quilômetros de trilha junto com ela indo cortando mato comigo, o Marcão, que também é um escoteiro, que às vezes, quando a Marina não podia, ele ia como o meu canga ali, né? Ia junto comigo, porque entrar na mata sozinho não é seguro, Não, né? eu nem penso nisso. Essas coisas não... Aí... Não, mas nós vamos entrar na mata. Oi? Não, porque eu imagino uma árvore, né? E tá escrito aqui, Aero Silvio. E tem um monte de ossinho e eu assim, entendeu? Não, porque uma vez eu me perdi na selva, na Amazônia. Me perdi não, os caras aprontaram comigo. Sabe aquelas coisas de, não, nós estamos só ali, não sei o que, de repente você olha, cadê os caras? Porque eu fui pra Amazônia. Não, os caras sumiram no meio da selva. Eu falei, e agora eu faço o quê? E passa um tempo e ninguém aparece, passa outro. E nessa daí, um dia, eu e o Marcão, à noite, já fim de tarde, como com a chuva leve, nós nos saímos da direção principal, tinha uns obstáculos e nós desviamos o caminho. E esse caminho foi se estendendo. Quando foi ver, o sol baixou, sem lanterna, sem nada, porque nós não tínhamos nos preparado para passar a noite. E quando nos deparamos, não tínhamos mais sol, não tínhamos mais luz. E fomos das 6 da tarde até as 9 da noite andando passo a passo, tateando o terreno e cortando a mata para conseguir encontrarmos uma estrada. A sorte que eu tinha uma bússola que tinha luminescência à noite. Ele conta então isso rindo, gente. Mas ele tá rindo, Anny. Divertido. É divertido, Anny. Eu já tô desesperado. Entendeu? Imaginando a cena. Quem ficou desesperado foi minha esposa, que estava em casa, e eu sou muito pontual com os horários. Também com tudo isso aí, pelo amor de Deus, né? Não tem como... E ela, deu 7 horas, anoiteceu, ele não chegou, falou, aconteceu alguma coisa. Começou a ligar para bombeiro, para dona do sítio. E ela, ela sabia que nós estávamos perdidos, mas não sabia o que tinha acontecido, porque nós estávamos num local onde não havia sinal de celular. Ah, tinha esse detalhe também? Tinha, não tinha sinal de celular. Uma coisa fácil, então. Então, acabou que no final das contas, a Marina rodando o sítio, 9 horas da noite, fez sinal de luz, nós já estávamos bem próximo da fronteira do sítio, conseguimos ser resgatados, né? A Marina nos ajudou e saímos daquele apuro do meio da mata. Isso é dar risada. Foi super experiência. É uma coisa divertidíssima. Não, gente, a gente só faz isso de maneira tranquila, né? Porque isso também é uma coisa muito interessante. Eu me lembro quando eu fui para a Amazônia, quem já teve essa oportunidade, chega uma hora que você está na mata fechada, você não vê nada. Sim. Você não vê nada, você olha para você não vê o céu. A mata está fechada, você não vê nada. Se tiver uma lua, você ainda vê aquela claridade do céu ainda. Mas é um negócio impressionante. E não tem barulho. Tem o barulho da selva. Os animais. Os animais, então, mas assim, o vento. Nada de seres humanos, vamos dizer assim. Mas é uma coisa muito louca. Então, é sensacional. Se alguém quiser organizar isso, o Léo faz com certeza, porque eu filmo, talvez, de um drone. Entendeu? Mas não, porque eu acho que é muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho que esses esportes são muito interessantes quando faz com quem entende. Sim. Entendeu? Não adianta ficar fazendo essa loucura aqui para desenhar um mapa. Sabe? Tem que ter orientação, tem que ter essa coisa. Andragogia é isso. Andragogia é vamos botar a mão na massa. Vamos sentir. A gente pegou... O carro hoje está exposto. Como eu falei, está exposto no meio da entrada da Activity. Então, falar de andragogia é um mundo, né? É uma coisa... E todo mundo... E, aliás, um abraço especial também para o seu Pedro, né? Para o Wellington, que é o pessoal da manutenção da Activity que recebeu a gente. Cara, é impressionante como as pessoas se envolvem quando a gente conquista. Elas encontram um propósito dentro dessa atividade. Então, trabalhar muito com propósito, quando a gente monta as atividades, busca o objetivo, onde você quer chegar. Porque realmente, quando você tem esse propósito do que você quer desenvolver nas pessoas, elas vão se conectar com a atividade. E aí, dali, vão extrair muito mais a experiência, vão extrair muito mais
o que elas podem aprender, continuar aprendendo, o desenvolvimento que elas precisam. Às vezes ela não tem aquele conhecimento, mas ela sabe que ela pode pesquisar, ela pode se desenvolver. E quando ela cria esse conhecimento dentro da empresa, a empresa cresceu. A empresa é uma empresa diferente depois de uma atividade em que as pessoas aprenderam junto e desenvolveram o conhecimento dentro da empresa. Uma coisa que eu acho incrível, muitas vezes as pessoas contratam a gente para fazer treinamento na área comercial. Primeiro que eu sou um apaixonado pela área comercial, nasci numa loja, tem que gostar da área comercial. Agora muito mais soft skill com essa parte comercial. Mas hoje, uma das coisas que a grande encomenda é onde está o mercado. Onde está o mercado? Como é que eu chego no mercado? E esse é um grande exercício para a gente fazer. Como é que você chega no cliente? De que forma você chega no cliente? Como é que você se orienta? O que você leva? Qual é o mapa que você vai fazer do teu mercado? Então, por favor, senhores diretores da área comercial, prestem atenção no que a gente está falando, porque são infinitos exercícios que a gente pode fazer com a tua equipe que vai potencializar. Então, quem vai descobrir coisa ou quem vai enxergar coisa nesse mapa comercial que de repente não está olhando ou não está enxergando? Porque a venda, pelo menos para mim, é o detalhe. É o detalhe. E hoje, como as coisas são muito parecidas, não são iguais, são parecidas, descobrir o que ninguém está vendo é o mapa da mina. Ou não Como é? você vai, de fato, entender o seu cliente. Exato. E essas conexões você abre com uma que, na verdade, é um atividade. mapa. O que os caras falam? Vamos fazer o CRM. Né? Então, Customer Relationship Management, que é o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente. É um mapa, galera. É um mapa, é fazer um mapa para onde você caminha, como você caminha no dia a dia junto ao seu cliente. Né? Então, tem muita coisa para fazer. Como você vai atender a necessidade dele, compreender... Como você vai surpreender ele? Como você vai surpreender? E mais legal, né? Porque antigamente se falava muito em venda consultiva, que é a arte de perguntar, tal, não sei o quê. Tá bom, ok, entendo e gosto disso. Mas hoje eu acho que a venda tem muito mais essa pegada relacional, Léo. Relacional. Como que eu vou manter esse relacionamento aceso o tempo todo? E aí, mestre dos mestres, Alex Glikas, que é um cara que é mestre em relacionamento. E hoje está na Tiga. Tá? Então, como a gente faz isso? Como a gente mantém esse relacionamento? De uma forma clara. Porque as pessoas falam assim, mas você está fazendo tal coisa porque você quer tal coisa. Não. Não. É exatamente o propósito do podcast que a gente está fazendo. A gente montou o podcast com o propósito de levar conhecimento para as pessoas. Se daí sai negócio, não sai negócio, não é isso que a gente quer. O foco é fazer, Léo, vamos ensinar, vamos fazer andragogia, me ensina como funciona tudo isso, como é que eu marco um ponto, como é que eu chego, como é que eu não me perco na vida. Essa é a frase. No mundo de tanta informação, Léo, como que eu não me perco no meio de tudo isso? Então isso é incrível. Porque não adianta ficar dando regrinha, sabe? O pessoal adora dar regrinha. Então assim, não assista Netflix, vá dormir. Não faça tal coisa, ande, pratique esporte. Não sei o que. Aliás, gratidão infinita para o Marcel Miri do SESI, que se preocupa genuinamente com a gente. Não é aquela pessoa, não é aquele diretor que está falando, não, ele se preocupa o tempo todo com a equipe dele, comigo, com o meu treino. Por que eu não vou? Então, infinita. Antes, todo mundo fosse que nem você. Então, é o que eu falo, é isso que a gente quer. Sabe? Não, mas... E o custo? Meu, para de pensar em grana. O melhor patrimônio que você tem é gente. São pessoas. São pessoas. E aí todo mundo vem com aquela coisa, mas tal empresa tá cortando tanto. Gente, pelo amor de Deus, para com esse tipo de coisa. Se a empresa está chegando nesse nível, é porque ela chegou na maturidade. E se essa pessoa, de repente, não está se adequando, que ela busque outro caminho. E que não leve isso. Essa é uma virada de jogo. Quantas vezes você chega e fala assim, deu, já fiz tudo o que eu pude. O mundo vai ser isso. O mundo vai ser por job, é o que todo mundo fala. Vai ser por trabalho. A gente foi lá, eu tive lá para buscar a Fórmula 1, o pessoal super agradeceu a gente, e vamos para outro, vamos para o próximo. Dentro da andragogia, o que você queria contar? Que você estava estudando, que você estava falando, que você estava... Acabamos comentando durante toda a nossa conversa foi baseada, porque as experiências, quando a gente utiliza a andragogia como ferramenta, você consegue alcançar esses objetivos Sim. do aprendizado. Então, todas as atividades estão amparadas com ela.
É muito legal, é muito legal. Eu estudei muito isso. Quando eu entrei no Senai há 20... Não vou entrar na minha idade. Quando eu entrei no Senai há um tempo atrás, eu estudei muito isso. A Solange é socióloga. Sim. Então, e é muito legal porque a Solange faz mapas, assim, além de ser astróloga, ela faz mapas de referência em cima de pesquisa. Cara, é uma coisa louca. Né? Eu tive experiências com andragogia de fato quando eu estava na escola militar ainda. Ah, você comentou isso que eu falo. Isso é sensacional. Por quê? Existiam algumas matérias em que eles nos passavam, falavam, próxima aula será um grupo que vai ministrar, vai preparar a aula e vai ministrar a aula para os seus pares. Tipo, Train to trainers, é treinar os treinadores. Exato. E depois vinha um instrutor, de fato, o facilitador, e todo aquele conteúdo que nós havíamos construído estavam alinhados com o conhecimento. Porque naquele momento aquele grupo se reuniu, estudou todo o conhecimento, e aí quando você é exposto perante os seus pares, você não vai querer fazer feio. Você vai dar o seu melhor. Então, naquele momento, nós praticávamos e, de fato, aprendíamos o conhecimento. Do que simplesmente ir à palestra, assistir, você absorveu, 5 minutos depois você já praticamente perdeu tudo. Sim. Você não vai lembrar. Virou o dia, então, já era. Mas quando formado o grupo, você realmente tinha aprofundado sobre o tema, o facilitador, né, o instrutor, auxiliava e corrigia pequenas imperfeições que eram naturais, porque você estava aprendendo aquele conteúdo e você poderia ter encaminhado por um sentido que talvez não fosse o mais correto. Ele fazia as devidas correções, só que o mais importante daquele momento não era simplesmente aquele conhecimento que estava sendo dado, era justamente a preparação, o conteúdo, o trabalho em grupo. Por isso que eu comentei, por isso que eu falei que eu já havia comentado alguns exemplos no começo, que é justamente... Mas eu quis puxar exatamente da escola militar que você falou. Sim. Que você comentou com a gente lá. A gente estava voltando, lembra que você falou? Então, acho que são exemplos que são válidos. Sim. São válidos. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que eu sinto, né, isso é uma coisa... e vale a dica para vocês. Isso aqui é a nossa metodologia. Isso aqui é uma metodologia que a Asha desenvolveu ao longo de 23 anos. É o nosso ganha-pão. E muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, pô, você não pode vender só o brinquedinho para mim? Não posso vender. Porque é minha vida. Né? Fica difícil. Não tem como. Metodologia eu te ensino, mas faz do teu jeito. Desenvolve a sua, assim como a gente desenvolveu a nossa. Eu não estou sentado em cima de conhecimento, muito pelo contrário. Conhecimento se adquire. Mas a partir do momento que você quer a nossa metodologia, leva o Léo, leva o Silvio, leva o Ricardinho. Porque essa é a nossa expertise. Eu acho muito engraçado, tem pessoas que me ligam e falam assim, você não pode me vender 20 não sei o quê? Eu falei, mas eu não vendo isso. Eu não... Tanto é que eu não tenho uma fábrica de brinquedinhos. Eu não tenho brinquedo. Não é artesanato. Não. Com todo respeito aos artesãos, minha irmã é artesã, né? Isso aqui é uma metodologia de vida, estudada. É uma metodologia de montagem na área de comportamento. A gente estudou para isso acontecer. Quando a gente monta um Fórmula 1, e eu sento com o Ricardo e a gente molda esse Fórmula 1, e a gente tem um plano de corte, sabe? A gente está falando de uma coisa que é uma engenharia embarcada aqui. Essa engenharia a gente adquire ao longo da vida. Então, pratique isso também. Crie. Está escrito no meu Instagram. Quanto mais eu crio, mais eu crio. Portanto, criem coisas. O universo está aí conspirando a favor. Olha ali. Já foi a meia hora. Você vê que a gente fala... Eu com o Léo, gente, juro. Tem hora que a gente... Eu preciso confessar uma coisa. A primeira vez que a gente foi para o Guarujá, no Casa Grande, ele pediu, me deixa no metrô, porque a gente estava indo para Sorocaba, tal, não sei o quê. Eu errei o caminho. Agora, eu não sei se eu errei o caminho de propósito para ficar mais com você e com a Solange. A conversa estava tão boa. Não tava? Não, você chegou e falou assim, mas você passou o metrô ali? Eu falei, não, mas e o outro? Não, o outro é lá na Marginal Pinheiro. Então eu te deixo lá. E ficou mais 20 minutos. Isso porque nós já tínhamos ido 1 hora de percurso e outra hora voltando. Já tínhamos mais de 2 horas conversando. E vai embora. Então, qual é a mensagem? O que você quer deixar para todo mundo? Qual é o recado do Léo com todas as bússolas? Você sabe que tem uma coisa que eu guardo com muito carinho. Meu pai me deu uma bússola quando eu era criança. Não deu tempo dele explicar por quê, mas eu imagino que eu acho que
eu sei porque ele me deu. A gente tem que ter um norte na vida. Certeza. Então, eu até hoje tenho guardada. Depois eu mostro para você. É bem, bem legal. Mas qual é a mensagem que você quer deixar do nosso podcast? A grande mensagem que eu quero deixar é servir. Quando nós servimos as pessoas, atendemos as necessidades delas, servir no aspecto de você realmente compreender a pessoa e poder atender aquela necessidade que ela tem naquele momento. E às vezes não é dizer sim, mas às vezes apoiar, ensinar. E tudo que eu tenho feito nesses últimos anos é simplesmente ensinar. Eu quero levar o conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento eleva as pessoas e trazemos boas companhias, bons momentos a partir do aprendizado. É isso. Eu lembro que eu estava com Rita Bernardino, que era o dono do Ariaú, sargento de selva, Deus tem no bom lugar, ele já partiu. E ele falou que tudo a gente tem que lembrar de 5 coisas, né? Então, como você monta e desmonta armamento, enfim, e tudo tem 5, né? E hoje, se você me permite, eu acho que 5 coisas que a gente aprendeu foi: não tenha medo de se perder na selva, desde que você tenha um mapa. Tá certo? Estamos aí para servir. Criem coisas para a vida. Não tenha medo de criar coisas. Esteja com quem você ama o tempo todo. Então, quem está na empresa, entenda quem está do teu lado. Quem está do teu lado. Mas, principalmente, eu acho que agradece. Agradece todo dia por estar com pessoas como o Léo. Agradece por ter saúde. Agradece por ter sustento. Um prato de comida. Agradece. Agradece o tempo todo, que eu acho que são as 5 lições que a gente teve hoje com você e que a gente espera replicar em breve. Gratidão por estar com a gente sempre. Fórmula 1, Jeep, Kombi, mapa, bússola, orientador, está tudo à disposição. Um beijo enorme para vocês e a gente não vai se perder. No próximo podcast a gente está junto de novo. Um beijo grande, até já. Silvio. Muito obrigado.